O poder do fracasso. Como transformar derrotas em sucesso. A experiência de Kurt Richter. Hoje vou contar-te algo que vai mudar a forma como tu olhas para o fracasso. Vou partilhar contigo uma história que prova que o fracasso não é o fim, mas sim o começo de algo muito maior. Sabias que muitos dos nossos limites, dos maiores limites, são mentais? Que muitas vezes desistimos porque acreditamos que não conseguimos continuar? Então hoje deixa-me falar-te sobre a experiência de um cientista chamado Kurt Richter e o que ele descobriu sobre a mente e a resistência. Nos anos 50, Kurt Richter, um psicólogo e cientista, fez uma experiência com ratos para estudar a sua resistência ao stress. Ele colocou ratos em baldes de água e observou quanto tempo eles conseguiam nadar antes de eles desistirem. No início, a maioria deles desistiu em poucos minutos. Era como se, ao não verem uma saída, simplesmente perdessem toda a força e deixassem de lutar. Mas depois, Richter mudou uma coisa muito simples. Antes de os ratos desistirem, ele tirava-os da água e dava-lhes um breve descanso. E colocava-os de volta. E o que aconteceu foi algo impressionante. Os mesmos ratos que antes só conseguiam nadar alguns minutos, passaram a nadar durante horas. Mas, então, e o que mudou? Os ratos não ficaram fisicamente mais fortes. A diferença foi que, ao serem resgatados uma vez, eles perceberam que uma ajuda podia surgir e, com isso, a esperança manteve-os a nadar muito mais tempo. E a ciência mostra-nos aqui algo incrível. A força mental, o acreditar que ainda há hipótese de sucesso, pode superar todos os limites físicos. Quantas vezes na vida nós sentimos que já não conseguimos mais, que estamos prestes a desistir? Mas quantas vezes uma pequena palavra de encorajamento nos dá a força para continuar? O que esta experiência nos ensina é que a esperança e o apoio, mesmo que mínimo, podem fazer a diferença entre o fracasso e a perseverança. Se olharmos para exemplos, por exemplo, no mundo do desporto, temos o Michael Jordan, que podemos ver esta lição em ação. Michael Jordan, sim, o Michael Jordan, foi excluído da equipa de basquetebol da escola. Mas ele, em vez de desistir, usou isso como motivação para treinar até se tornar um dos maiores jogadores de todos os tempos, toda a história. Mas, e não é só no desporto que isto acontece. A mesma atitude é comum entre empresários, como por exemplo Steve Jobs, que ele foi despedido da sua própria empresa e regressou com ideias que mudaram o mundo, como todos nós sabemos. E não são só exemplos individuais. Estudos científicos mostram que a resiliência é algo que podemos desenvolver. E uma pesquisa realizada pela Associação Americana de Psicologia demonstra que o treino mental e o reforço positivo em situações de stress podem aumentar significativamente a resistência das pessoas. Saber que o fracasso é uma possibilidade, mas não o fim, transforma a forma como enfrentamos os nossos desafios. Assim sendo, então, e da próxima vez que sentires que tu já não consegues mais, lembra-te de uma coisa: o fracasso não define quem tu és, mas sim o que tu fazes depois dele. O verdadeiro poder não está na ausência de derrotas, mas em como tu respondes a elas. Às vezes, uma pequena pausa, uma palavra amiga, ou até mesmo o simples facto de saberes que há esperança, podem dar-te a força para ir além daquilo que tu achavas que era possível. Por isso, agora, é o momento de tu mudares a tua forma de veres como tu vês o fracasso. Lembra-te da experiência de Richter e de que, tal como aqueles ratos, às vezes, aquilo que tu precisas é só de uma faísca de esperança para poderes ir muito mais longe. Por isso, segue-me para mais conteúdo como este e vamos juntos transformar os nossos fracassos em degraus para o sucesso. Um abraço a todos, até o meu próximo vídeo.